E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça em mais uma análise? Hoje o nosso foco é no Fundo Imobiliário Interlogístico, o famoso INLG11. A gente vai destrinchar os números e entender o que realmente está por trás da performance recente desse FII. Para a gente entender direitinho o que está rolando, vamos usar como base o relatório mais quentinho que saiu do forno, o que traz os dados consolidados de setembro de 2025 e que foi publicado agora, em outubro. Vamos ver o que a gestão abriu para a gente sobre a performance, a estratégia e, claro, a saúde financeira do fundo. E vamos direto ao que interessa, né? O din-din na conta do cotista. Em setembro, o INLG11 pagou 75 centavos por cota. E o que isso significa em termos de retorno? Bom, se a gente anualizar esse valor com base no preço que a cota fechou o mês, estamos falando de um dividend yield de 12,05%. É um número que enche os olhos, com certeza. Mas a grande questão é, de onde veio essa grana toda? E, mais importante, ela é sustentável? Pois é, um dividendo gordo assim é um ótimo cartão de visitas, mas o nosso trabalho aqui é justamente ir além da vitrine. O que está por trás desse número? Foi uma mágica de um mês só, um evento pontual, ou tem algo sólido sustentando isso? É isso que a gente vai descobrir agora. Ok, então, para começar, vamos dar aquela olhada panorâmica. Quais foram os grandes destaques do mês? O que realmente marcou setembro para o INLG11? Para quem está chegando agora e talvez não conheça o fundo, a lógica do INLG11 é bem simples e direta. Pensa assim, eles compram, cuidam e alugam galpões logísticos industriais, daqueles de alto padrão, sabe? O objetivo é claro, fazer esses imóveis gerarem uma receita constante de aluguel e, claro, distribuir essa grana todo mês para os cotistas. E logo de cara tem um indicador que pisca em neon, o P sobre VP, que fechou o mês em 0,74. Traduzindo do economês, isso quer dizer que o mercado estava negociando a cota do fundo por um preço 26% mais barato do que o valor teórico dos seus ativos. Esse desconto, ou deságio, pode ser um sinal de que os investidores estão vendo algum risco lá na frente. E a gente vai investigar que risco pode ser esse. Talvez aquela concentração de contratos que vamos ver daqui a pouco. Beleza, agora vamos sair um pouco da planilha e colocar o pé no chão, literalmente. Vamos para o coração do fundo, os imóveis. Como é que está a operação desses galpões no dia a dia? Antes dos números, só para deixar todo mundo na mesma página, vamos rapidinho alinhar dois conceitos. Vacância física é o espaço físico mesmo, os metros quadrados que estão lá, vazios. Já a vacância financeira é o impacto disso no caixa. É o dinheiro que o fundo deixa de ganhar porque aqueles espaços não estão alugados. E olha, nesse quesito, os números do INLG11 são de cair o queixo. A vacância física é de míseros 0,3%. É quase nada, uma área bem pequena lá no Rio de Janeiro. Na prática, o portfólio está lotado, o que é um sinal claríssimo de que tem muita gente querendo alugar os imóveis deles. E a financeira, também zerada no mês. Ou seja, tirando um caso pontual de inadimplência, que já vamos ver, todos os contratos estão pingando dinheiro na conta. E essa ocupação lá no teto não acontece por acaso, né? É resultado de muito trabalho comercial. Só em 2025, o fundo já conseguiu 5 novos inquilinos e, mais importante ainda, renovou 8 contratos. Isso dá um total de mais de 64 mil metros quadrados negociados. O gestor também deu a dica de que as renovações foram por preços melhores, o que é um ótimo sinal do momento. E onde ficam esses imóveis? Bom, a receita do fundo vem de vários lugares, mas existe uma concentração que a gente precisa ficar de olho. Quase metade da grana, 46,7%, vem do ativo de Viana, lá no Espírito Santo. Depois vem Contagem, em Minas, com 29,1%, e o Gaiole, em São Paulo, com 20,4%. Essa dependência grande do imóvel de Viana é um ponto de atenção, com certeza. Certo, já vimos que os imóveis estão bombando. Mas como é que isso tudo se transforma em resultado para o cotista? Vamos mergulhar de vez nas finanças do fundo. Olha só que interessante a demonstração de resultados do mês. A receita de aluguel, que é o feijão com arroz do fundo, aquilo que entra todo mês, foi de 2,9 milhões de reais. Mas o que realmente fez a diferença em setembro, o que deu aquele boom, foi a grana da venda de um ativo. Entraram mais 3,8 milhões no caixa por causa disso. As despesas ficaram super controladas em 200 mil reais. Juntando tudo, o fundo gerou um caixa de impressionantes 6,7 milhões de reais.
Ok, o fundo gerou 6,7 milhões. E aí, o que a gestão fez com esse dinheiro todo? Eles decidiram distribuir 3,3 milhões para os cotistas, que é o que dá os 75 centavos por cota que a gente viu, e guardaram o resto, outros 3,4 milhões, numa reserva de resultados. Isso é uma jogada bem estratégica, porque eles engordam o caixa e criam um colchão de segurança para tentar manter os dividendos estáveis no futuro, mesmo sem novas vendas. Mas, como nem tudo são flores, teve um tropeço. O fundo registrou uma inadimplência de 3,1% sobre a receita potencial por causa do atraso de um único inquilino. A boa notícia, segundo a própria gestão, é que o histórico é favorável para resolver isso. Geralmente, no mês seguinte, a situação já está normalizada e o dinheiro entra na conta. Beleza, já entendemos o presente. Agora vamos tentar olhar um pouco para o futuro. Quem são os inquilinos? Como estão os prazos dos contratos? Quais são os riscos que estão no radar do gestor? Uma coisa bem legal aqui é a diversificação dos inquilinos por setor, o que ajuda a diminuir o risco. O segmento de alimentos e bebidas lidera com 27,5% da receita, mas logo em seguida vem o farmacêutico com 22,2%. E claro, o e-commerce, que é um dos grandes motores do setor logístico hoje, responde por 17%. Isso é ótimo, porque se um setor vai mal, os outros podem segurar as pontas. Agora, chegamos num ponto que eu diria que é o principal ponto de atenção para quem investe no NLG11. Dá uma olhada nesse gráfico de vencimento dos contratos. Notou a concentração? Em 2027, um único ano, vencem contratos que representam 59%, quase 60% da receita do fundo hoje. Isso faz de 2027 o ano da verdade, um ano super crítico para renegociações. O lado bom é que a totalidade dos contratos é do tipo atípico e corrigida pelo IPCA, o que pelo menos protege a receita da inflação até lá. E nas palavras do próprio gestor, o resultado do mês foi bem mais alto por dois motivos principais. Primeiro, a venda do ativo de Goiânia, que não é algo recorrente. E segundo, e isso é super importante para o longo prazo, o aumento da receita de aluguel, que veio tanto da correção pela inflação quanto de renegociações por valores mais altos. Isso mostra que os imóveis têm qualidade e são procurados pelo mercado. Ufa! Bastante informação, né? Para a gente fechar, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Vamos consolidar o que vimos de bom e quais são os desafios que o fundo precisa encarar daqui para frente. Então, resumindo a ópera, do lado positivo, o dividend yield está elevado, a vacância é praticamente zero, ou seja, imóveis lotados, a receita de aluguel está crescendo e a venda do ativo trouxe um caixa robusto. Do outro lado da balança, os pontos de atenção são a inadimplência pontual que vimos, o desafio gigantesco da concentração de vencimentos de contratos em 2027 e o fato de o mercado estar negociando a cota com desconto significativo, talvez já colocando esse risco futuro na conta. E, no fim das contas, a pergunta que fica no ar é a seguinte: o NLG11 tem um portfólio de alta qualidade, quase todo alugado, que é ótimo, mas, ao mesmo tempo, tem essa enorme concentração de renovações de contrato em 2027. Diante disso, como o fundo se posiciona para essa reta final de 2025? Espero que essa nossa análise detalhada tenha ajudado a conectar as peças. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.